Caros amigos, bem-vindos a mais um Boletim Militar. No episódio de hoje, vamos analisar os ataques ousados que a Ucrânia realizou em solo russo nos últimos dias, logo após o tio Sam dar sinal verde para que algumas de suas armas fossem utilizadas para atacar a mãe Rússia. É a primeira vez na história que um presidente americano autoriza um país a usar suas armas contra uma superpotência nuclear, e os estragos já estão sendo feitos. De acordo com relatos, os primeiros ataques começaram algumas horas após Kiev receber sinal verde, focando em alvos estratégicos na retaguarda russa, especialmente na região de Belgorod, que deve emergir como palco do contato mais intenso entre as duas forças nos próximos dias. Neste vídeo, vamos analisar todos esses desdobramentos do conflito na região russa. Se você está curtindo o nosso conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para ajudar a crescer nosso trabalho. E para você, recruta mais ousado. Faça parte do nosso clube de membros e tenha benefícios exclusivos. Em uma mudança significativa na geopolítica internacional, o tio Sam autorizou a Ucrânia a atacar o território russo usando armas americanas. De acordo com relatos da mídia ocidental, os primeiros ataques começaram algumas horas após a autorização americana, que ocorreu entre os dias 29 e 30 de maio. Pela primeira vez na história das guerras, um presidente americano permitiu ataques limitados no território de um país que possui armas nucleares. No entanto, a Casa Branca sublinha que isto se refere apenas a atos de autodefesa, permitindo à Ucrânia retaliar contra as forças russas que estão atacando ou se preparando para atacar Kharkiv com mísseis de cruzeiro, foguetes e artilharia. Segundo informes, os ucranianos estão tendo a oportunidade de aplicar uma ampla gama de armamentos, como o uso do HIMARS contra tropas, equipamentos e complexos de mísseis, bem como o uso do sistema de defesa aérea Patriot contra alvos aéreos sobre a região de Belgorod. Lembrando que aviões russos sobrevoavam Belgorod para lançar as bombas planadoras sobre Kharkiv, agora os russos precisam repensar essa estratégia. Além disso, é muito provável que a próxima etapa seja a permissão dos aliados para usar armas ocidentais nas regiões de Kursk e Bryansk, uma vez que existem ameaças não só da região de Belgorod, mas também dessas áreas vizinhas que compõem o santuário militar russo na região. Logo após as primeiras horas de autorização, os ucranianos iniciaram uma verdadeira caçada por satélites e drones de observação, para identificar e neutralizar elementos da máquina de guerra na retaguarda russa, especialmente na região de Belgorod. Esses ataques têm causado danos significativos a sistemas de defesa antiaérea, depósitos de munição e centros logísticos russos, incluindo uma bateria Iskander no Oblast de Belgorod. Os ucranianos têm feito uso extensivo dos lançadores de foguetes HIMARS, disparando mais de 300 mísseis contra alvos em Belgorod nos últimos dias. Esses ataques resultaram na destruição de 2 obuses de artilharia, um sistema de defesa antiaérea S-400 Triumph e diversos outros equipamentos militares russos no último dia 3 de junho. Segundo relatos, este é o resultado do trabalho do HIMARS no sistema de defesa aérea S-300/400 na região de Belgorod. Essa era uma fábrica militar russa na cidade de Belgorod. As imagens mostram a extensão dos danos causados pelos ataques ucranianos no último dia 2 de junho. Vários incêndios foram registrados em instalações militares na região. E os russos admitem pela primeira vez que a falta de munição de artilharia está começando a afetar suas operações na linha de frente no Oblast de Kharkiv. Outro ataque ousado ucraniano foi realizado contra um comboio russo na região de Kursk no começo de junho.
Imagens mostram o comboio sendo atingido por drones ucranianos, resultando na destruição de vários veículos e blindados, deixando evidente que, mesmo com a situação difícil no conflito, os ucranianos têm a capacidade de atingir alvos na retaguarda russa, mesmo em solo da mãe Rússia. Em resumo, os ataques ucranianos em solo russo, autorizados recentemente pelos Estados Unidos, marcam um momento histórico no conflito ucraniano. Utilizando sistemas avançados como o HIMARS e o Patriot, a Ucrânia tem causado danos significativos a esses sistemas de defesa e infraestrutura militar russa, e a região de Belgorod, na Rússia, é o novo palco do conflito, sendo que desta vez do lado russo da guerra. A possibilidade de expandir esses ataques para Kursk e Bryansk aumenta a pressão sobre a Rússia. Só resta ao mundo acompanhar ansiosamente como será a reação de Moscou à ousadia ucraniana no tabuleiro do conflito.